Os 10 melhores jogadores do Náutico que eu vi jogar, que eu estava no campo, galera. Quero lembrar vocês, claro, né, que eu comecei a acompanhar futebol a partir de 1982, eu tenho falado sobre isso. E um dos times que marcou realmente no meu começo foi o Náutico de 1984. O Náutico campeão com o técnico Enio Andrade, que já tinha sido campeão pelo Internacional. Era um treinador muito experiente, montou um timaço. Naquela época, Mazzaropi, eu acho que o goleiro que inclusive tinha sido campeão pelo Vasco, pelo Grêmio, chegou. Tinha Wilson, tinha na época Nilmar, Zé Eduardo, Alberes. Era um timaço, meio campo nem se fala, cara. Lorival, Manguinha e Baiano. E o ataque? Eider, Mirandinha, Ademir Lobo. Que timaço, 1984, o time do Náutico. Quero fazer um ressalvo aqui de grandes dirigentes que eu acompanhei no Náutico. Dirigentes realmente marcantes, como o presidente Josemir Correia, né? O presidente André Campos, campeão do centenário, o diretor Rubens Barbosa Rubinho, campeão do centenário também, meu amigo, meu irmão. Olha, o Américo Pereira, Lauro Timbaúba, Pedro de Paula, enfim, Calbi Urquiza, João de Deus. Tinha muitos diretores. O Náutico realmente tinha, nos anos 80, meu amigo, uma diretoria espetacular. Mas eu vou falar os 10 jogadores que eu vi jogar, e muita gente vai dizer, mas Roberto e fulano e tal. Eu tô falando que eu vi jogar. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, eu até anotei, porque esses jogadores, eles estão numa categoria gênio no Náutico, tá? E eu não vi jogar, tá? Não vi o Nino, Bita, Lala. Bita, pra mim, é um dos maiores jogadores da história do Náutico, artilheiro, inclusive, desbancou Pelé, meu amigo, lá em São Paulo. Pelé foi jogar e viu Bita jogar. Bita, o homem do rifle, pois é. Bita, Lala, não vi Ramos, não vi Gena, Ivan Brones, Salomão. Também não vi Vasconcelos, Beliato, Sid Clay, Lupecino não vi jogar, Marinho, lateral esquerdo, que era nordestino, veio pro Náutico, foi pro Botafogo, pra seleção brasileira, Jorge Mendonça, também não vi, outro grande nome. E mais recente, né, que eu acompanhei, vale uma ressalva especial para alguns jogadores, Newton, Ademir Lobo, meu amigo Levi, Jean Carlos, Denô, Manguinha, Marcelo Passos. Pois esses são alguns jogadores que eu vi jogar. Mas os 10 melhores jogadores do Náutico que eu vi jogar pessoalmente, galera, que tinha inclusive espírito de campeão. Um deles era Mazzaropi. Poderia se dizer, não, mas não foi um grande goleiro. Mas o cara, onde chegava, era campeão. E ele fazia cada defesa que era impressionante, cara. E não era assim, um goleiro com plasticidade pra voar e tal. Mas como eu falei, ele foi campeão pelo Grêmio, campeão mundial pelo Grêmio, campeão pelo Vasco da Gama, campeão brasileiro. E aí chegou no Náutico com o Enio Andrade, foi campeão em 1984. Então, pra mim, Mazzaropi, tá? Destaque. Aí vai meu amigo, uma ressalva especial. Um dos caras que tá marcado na minha história, que eu vi jogar pessoalmente e que cheirava gol. E um cara que tinha um comprometimento com um time gigante. Cook. Aí, bom, Bizu. Esse, meu amigo, eu vou falar pra você. O cara jogava a bola nele, a bola batia e entrava. Era impressionante. Baiano. Que classe, que categoria. Rapaz, Mário Tilico, um ponteiro direito, que olha, ele pegava a bola, ele dava uma tapa, era muito difícil alguém pegar. Mário Tilico, jogava muita bola. Aí vem Lorival, pra mim um dos maiores jogadores de meio campo que eu vi jogar no Clube Náutico Caparibe. E no futebol pernambucano, um destaque também. Eu tenho falado aqui dos 3 clubes, mas o Lorival pra mim é um monstro sagrado. Erasmo, que habilidade, que talento. O cearense que jogava muita bola e que eu acompanhei, inclusive vi um jogo que o Erasmo destruiu contra o Internacional lá em Porto Alegre, eu estava lá nesse jogo. O presidente do Náutico era Antônio Amante na ocasião, Ebert era o diretor de futebol, e eu estava nesse jogo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, que o Erasmo destruiu o jogo. Aí você vem pra Chiesa, cara. Chiesa é um cara que se identifica com o Náutico e quando ele colocava a camisa do Náutico era diferente demais. Então, Chiesa. Marco Antônio, cara. Marco Antônio, que foi um dos responsáveis pelo um dos grandes títulos do Clube Náutico Caparibe, que veio de São Paulo e jogava muita bola. Outro jogador, para finalizar os meus 10, Eider, tá? Eider. Pra mim, os 10 jogadores. Os 3 melhores que eu vi jogar. Baiano, Chiesa e Cook, cara. Pra mim, esses 3 foram diferenciados. Então, os 10, Mazzaropi, Cook, Bizu, Baiano, Mário Tilico, Lorival, Erasmo, Chiesa, Marco Antônio e Eider, tá?
esse timaço. Mas queria fazer uma ressalva ao Wallace, a Sangalete também, que foram campeões do centenário do Náutico em 2001. E aquele timaço realmente que marcou bastante, né? Porque o Náutico começou ali do zero com o técnico Muricy Ramalho e começou a montar um time. E o Náutico veio trazendo jogadores do esporte, pegou Sangalete, pegou Wallace, pegou Gilberto Goleiro, enfim, Albérico, enfim. Veio muita gente, Lima, veio muita gente do esporte e foi montando um time. E aí tinha Marcelo Passos, que jogava muita bola, enfim, era um timaço o time de 2001 do Náutico e realmente marcou época. Então esses foram os 10 jogadores que eu vi jogar, 10 melhores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Náutico. E os 3 melhores treinadores, Roberto? Bom, eu poderia, né, dizer aqui que vi muitos treinadores, como Zé Teodoro mesmo, que foi destaque campeão em 2004 com a equipe do Náutico, aquele jogo contra o Santa Cruz, Marcelo Fumaça, enfim, a bola bateu no escanteio, bateu na bandeirinha do escanteio, voltou. Poderia colocar Mário Juliato também, que foi um treinador que marcou época na equipe do Náutico. O Mário Juliato acabou treinando várias equipes aqui do futebol de Pernambuco, mas eu vou ressaltar 3 treinadores que me marcaram e para mim foram os 3 melhores treinadores que passaram no Clube Náutico Caparibe, cara. E assim, você pode até dizer, mas Roberto, tem mais algum treinador tal? Não, esses foram os 3 que eu vi e que sabiam muito de futebol, tá? Para mim, o Enio Andrade, eu sempre falo dele, era um treinador muito experiente, era difícil de entrevistar, era um cara muito complicado, né? Sabia muito de bola. Ele pegava os jogadores e dizia, faz isso. Se o jogador não fizesse, ele ia lá e fazia. Ele disse, é assim que eu quero. E fazia. E ele tinha essas coisas do futebol. Ele era campeão brasileiro pelo Internacional, cara. Campeão pelo Curitiba também, de 85, né? No Náutico, ele foi destaque porque ele montou um time e um timaço, como eu falei, aquele time de 1984, tá? Um timaço do Clube Náutico Caparibe. Então, pra mim, Enio Andrade, pra mim é um dos grandes treinadores. Outro que você não pode de maneira nenhuma pensar em não colocar nessa lista, cara, Muricy Ramalho. Cara, eu entrevistei muitas vezes o Muricy, sempre foi muito solícito, sempre foi um cara muito... Eu era chato de entrevistar, mas comigo, impressionante, eu levava ele pro bate-bola que eu fazia lá no Ilha da Costa. Ele era muito solícito e a entrevista comigo era muito, muito legal, muito boa. A gente sempre conversava bastante, sempre foi muito atencioso quando começou a sua carreira em 2001 no Náutico aqui. Então, Muricy Ramalho, esse nome não pode faltar na lista dos melhores treinadores. E o terceiro, cara, adivinha quem é o terceiro? Terceiro é Hélio dos Anjos, cara. Esse treinador, meu amigo, já saiu do Náutico, já voltou, já foi campeão, já voltou, já subiu com o time. E o cara parece que tem, assim, na veia, corre o sangue alvirrubro, né? O vermelho de branco, vermelho de luta e o branco de paz, né? Parece que corre na veia o sangue alvirrubro no Hélio dos Anjos. Ele tem essa identificação com o Náutico. E assim, Hélio dos Anjos que já dirigiu muitos clubes, tem muita experiência, um treinador muito rodado e, sem sombra de dúvidas, tem essa identificação com o Náutico por ter sido campeão no Náutico, conseguido acesso com o Náutico. É um treinador que às vezes até se envolve politicamente com o Náutico, mas ele gosta do Náutico. Então, tudo isso realmente faz um diferencial. Eu fiz muitos amigos do Clube Náutico Caparibe, jogadores que eu convivi, né, e que tem amizade realmente, né? Haroldo, cara, Haroldo, um volante fortão, cara. Júnior, lateral esquerdo, caramba. E Rafael, lateral direito do Náutico 2001. E aí, muitos alvirrubros, diretores, presidentes, enfim, que passaram no Clube Náutico Caparibe e deixaram o seu legado, deixaram a sua história. E aqui, claro, né, eu acho que o abraço à torcida do Náutico, apaixonada torcida alvirrubra, que com certeza tem muito orgulho desse time que é ex-campeão e que precisa voltar a ser aquele Náutico que no Brasil era respeitado. Inclusive o de 84 chegou até as oitavas, se eu não me engano, do Brasileirão e foi eliminado pelo Flamengo. NAUTICO, galera. Bom, espero que você tenha gostado da minha lista, os 10 melhores jogadores que eu vi jogar no Náutico. Se você discorda de algum, fica à vontade. Roberto, esse aqui eu não gostei, esse aqui, mas enfim, é a minha lista, tá, galera? Então fica aqui meu registro com os ídolos do Náutico, os monstros sagrados do Náutico, mas os caras que eu vi em campo jogavam muito.
beleza? Fica na paz de Deus, deixa o like, deixa o joinha, obrigado. Tchau, pessoal, valeu!